nossa meditação, eu queria refletir hoje um texto que é muito propício ao início de Natal, né, aos tempos natalinos. E é claro que, se a gente pensa nisso, pensa na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler o capítulo 1 de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, de 1 ao versículo 17. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Deus, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Perez e a Zera. Perez gerou Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab a Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Esse de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés a Amon, Amon. A Babilônia até Cristo 14. Esse texto é um texto muito precioso e a primeira leitura, a gente pode até pensar, né? É tão difícil a gente tirar proveito espiritual de um texto que nomeia tantos nomes, ou lista tantos nomes, né? Mas toda a palavra de Deus é muito preciosa e muito útil e muito abençoadora para as nossas vidas. De sorte que nós nunca devemos esquecer que todo o texto da Escritura, seja o versículo mais simples, é realmente muito importante para nós. Eu não esqueço uma história contada de um servo do Senhor lá pelos Estados Unidos, Stenhouse, e ele contava a história de um colega que ele teve no seminário e que era um jovem muito zombador, brincalhão com as coisas de Deus, e estavam um dia eles reunidos, seminaristas, em oração, na reunião de oração, e um dos seminaristas disse: a palavra de Deus é muito aproveitável. E ele, para zombar, abriu a Bíblia no livro das Crônicas, em um lugar que dizia: e guardava a porta do templo fulano e fulano, que eram levitas. Eu disse: o que significa isso, irmãos? O que significa isso? Significa nada. Isso aqui não traz lição nenhuma. Mas os seminaristas que estavam reunidos, nenhum saberia responder a ele. De sorte que eles ficaram-se um pouco sentidos, porque foi uma zombaria tão tenaz, tão forte, e eles ficaram assim. Até que o Stenhouse resolveu, então, aprofundar naquele versículo. E ele, então, começou a estudar o sentido, porque aqueles dois estavam na porta do templo, e dali ele realmente construiu algo extraordinário, mostrando que os filhos de Coré, né, descendentes de Levi, tinham esse privilégio. Mas eles amavam tanto o templo de Deus, eles gostavam tanto da igreja de nosso Deus, que eles diziam que prefiro estar à porta da casa do meu Deus, né, um dia, né, permanecer 1000 dias em qualquer outro lugar. Não vale
qualquer quantidade de tempo que você viva, em qualquer lugar, por melhor que seja, a comparação de muitos dias em tais lugares não vale o momento que você tem de comunhão, de busca, de encontro e, na verdade, sobre as misericórdias da luz divina. Desse modo, a gente sabe que a palavra de Deus é sempre útil e para o ensino, para a repreensão. Aqui nós temos, então, para começar, a primeira coisa que está escrito aqui, Biblos, no grego, o livro da genealogia, Bíblia, né? A gente pode chamar Bíblia da genealogia de Jesus Cristo. É maravilhoso que o primeiro versículo do Novo Testamento começa dizendo o livro da genealogia. Livro que vai revelar, que vai mostrar, que vai evidenciar toda a história do Filho de Deus. Como o livro tem a sua importância, como a palavra de Deus tem a sua importância. A gente sabe, né, hoje, mais que nunca, o lugar que a Bíblia ocupa no cristianismo. E a gente vê, por exemplo, a maior massa de cristãos representada no mundo entre no cristianismo, que são os católicos, né, os católicos romanos, e eles têm um certo desprezo pela Escritura. Eu não diria desprezo para não feri-los, porque de fato seria muito forte falar assim. Mas eles não têm a consideração que nós protestantes, desde a Reforma, temos com as Escrituras. A razão é simples, porque a igreja, a organização, ela se sente a mãe da Bíblia, ela se sente a feitora, a criadora da Escritura. A Bíblia, portanto, está sob o cetro da igreja. A igreja que diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Per si, a Bíblia não tem tanta importância. A igreja, sim. O que a igreja diz está muito acima da importância daquilo que a Bíblia vai dizer. E aí, ao lado da Bíblia, lógico, tinha que haver alguma outra afirmação, coloca a tradição da igreja para dar certo peso ou contrapeso à afirmação protestante. E a razão é muito simples, porque a visão de quem pensa que a Bíblia, a Bíblia, livro, é de fato a palavra de Deus, daí, naturalmente, os católicos pensarão, quando se diz de Bíblia como palavra de Deus, eles vão pensar em palavra de Deus como, de fato, um conjunto de papel, de tinta, né, de peso, de escrita e de letras. Eles vão pensar, então, que isto é a palavra de Deus. Então, esse livro escrito, então, naturalmente, eles vão dizer, não, esse livro é produção da igreja. E aí você vai dizer o quê? É mesmo. Não tem como fugir. Foi a igreja que mandou imprimir a Bíblia. A igreja é que, de fato, tem a Bíblia em sua mão. A igreja que traduziu a Bíblia. Mas aqui está o maior equívoco do cristianismo maior. O maior equívoco do cristianismo. Pensar que este livro aqui, né, esse papel, essas tintas aqui, que são em si próprios, ou como matéria na mão de quem traduziu, é a palavra. Não, a palavra ela foi registrada nas Escrituras, que se tornaram e que são de fato, e que é de fato a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus porque ela é a transcrição legítima, autorizada, inspirada e canonizada pela parte divina do Divino Espírito Santo. Mas a palavra precede, de certo modo, a Bíblia, porque a palavra foi registrada na Bíblia, mas a palavra então vem. Se você pensar em Bíblia como papel, tinta, lógico, a palavra vem antes, ela foi registrada, mas ela veio antes, e ela é a formadora da igreja. Quando Deus diz a Abraão, sai da tua terra, Abraão não tinha um livro na mão, ele não leu isso na Bíblia, não. Deus falou com ele, a palavra soou no ouvido de Abraão, e Abraão respondeu a palavra. Naquele momento, a igreja é formada pelo verbo, pela palavra de Deus, e esta palavra que está aqui registrada, não tem outra autoridade superior, não tem igreja nenhuma, porque essa palavra é quem criou a igreja. Ao invés de dizer que a Bíblia é filha da igreja, a gente tem que dizer o que é certo. A Bíblia a igreja é filha da Bíblia. Foi a palavra de Deus que formou e que estruturou
e que de fato chamou, ajuntou, transformou os corações. Foi essa palavra poderosa do Senhor, portanto, que é a raiz da Igreja de Nosso Senhor. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Se diz aqui que o livro é da genealogia, então, obviamente, a primeira coisa que você tem que pensar é que a Bíblia não é um livro de ciência. Vamos até avançar um pouco, que a Bíblia seja um livro de história apenas. Ou qualquer outro aspecto que você pensar, um livro de religiões, um livro de filosofias. Não. Aqui já vai especificar o assunto central da Sagrada Escritura, que é a origem, a palavra geração. A Bíblia é o livro que vai tratar da glória de Jesus Cristo, da sua origem gloriosa, da sua genealogia, daquilo que ele é, como Deus encarnado, que escolheu uma linha aqui na terra de uma nação para poder manifestar-se entre nós. E o texto que lemos aqui nos mostra uma coisa mais do que impressionante. Se Deus escolheu uma nação, ele não escolheu os Estados Unidos, ele não escolheu a Rússia, ele não escolheu a Grécia daquela época, o Egito daquela época, não. Ele escolheu um povo humilde, um povozinho. E ele disse isso lá em Deuteronômio, já pela boca de Moisés, dizendo no livro de Deuteronômio, Moisés falou claramente, vocês não pensem que Deus escolheu vocês porque vocês eram o melhor povo da terra. Vocês eram os mais desprezíveis. O Senhor vos escolheu porque vos amou e vos considerou e resolveu salvar vocês e tirar vocês da terra do Egito. Não diga em seu coração que a minha mão, o meu braço forte me resgatou. Cheguei aqui em Canaã, essa terra é minha pelo meu braço. Não, você não tinha força nenhuma para chegar aqui. O Senhor trouxe você para cá. Essa é a história de Jesus Cristo, que se liga, meus irmãos, à humildade, que escolhe um povo que de fato não merecia ser escolhido. Você escolheria Jacó? A Bíblia diz que Jacó significa enganador. Deus, entretanto, preferiu Jacó, mas aborreceu de Esaú. Não é verdade isso? Não é impressionante isso? Caim é forte, Abel é vento. Abel não tem valor, não tem poder, Abel é quase nada. Entretanto, Deus escolhe Abel e Caim se torna pai da geração anticristo contra o Filho de Deus. Meus irmãos, aqui nós temos a genealogia, a origem. Estabelece-se aqui, portanto, o assunto primordial deste livro. Esse livro não tem por uma natureza a ciência. Alguns há que volta e meia quer desmerecer as Escrituras por afirmações que as Escrituras fazem dentro de um critério científico. Por exemplo, na Bíblia fala que o sol se ponha, né? E nós sabemos que o sol não se põe, a terra é que gira ao redor do sol. Então alguém levanta e está vendo, olha só, né? Aí, agora, isso é uma estupidez de todo tamanho. Como vamos exigir das pessoas que viveram há milênios lá atrás, que não tiveram tanto recurso que nós temos hoje, como vamos exigir que eles tivessem uma linguagem até, ou digamos, que até hoje nós usamos? Quantos de vocês que vão acusar isso, a Bíblia, vão dizer, olha, eu encontro você assim que o sol se pôr. No interior isso é muito comum. O sol se pondo é uma marca de tempo, E assim, não há erro nenhum nisso, em dizer que o sol se põe. Isso é uma forma de linguagem comunicativa, de comunicação. E a Bíblia, portanto, não perde absolutamente para a ciência, porque às vezes afirma um fato tão simples, de uma forma tão corriqueira, de uma forma coloquial em expressão, dizendo coisas que talvez, se você for examinar, mas a nossa vida toda é cercada de experiências desse nível, não é? A gente precisa de estar atento às verdades em que as Escrituras, a palavra de Deus, ela é científica, sim, mas ela não tem por tema o assunto de ciência, não tem por tema o assunto de história. Alguém pergunta, com quem casou Caim? Se tinha Adão e Eva, para começar, tinha Caim e Abel. E diz que Caim casou. E casou com quem? Casou com a irmã dele. Com quem casou Caim?
Eu tenho um irmão, Clorro, que é batista, Juarez, agora o sobrenome dele se foi, que tem muitos anos que eu li o livro dele. O livro dele tem um termo muito engraçado, ateu já era. Ele devia ser evidencialista pelos Demétrios, devia ser evidencialista na forma de defesa da apologia cristã. E ele falava o seguinte: você quer saber quem é a mulher de Caim, não é? Tá bom. Se eu falasse para você, você ia levantar e falar: não creio na Bíblia, eu quero saber quem é a mãe e o pai dela. Entende? E se eu falasse para você quem era a mãe e o pai dela, você queria saber quem era a avó e a avó dela também. Você queria saber, então, da mulher de Caim, e você ia criar caso o resto da vida. A Deus não se preocupe em falar quem era essa mulher. Aliás, essa mulher não é digna nem de ser conhecida, porque uma mulher que escolheu para tu marido, um homem tão ruim daquele que matou o próprio irmão, isso é mulher da qual você deve procurar saber sobre ela. Pelo contrário, você deve ignorá-la. Ignorá-la para sempre. Ele é muito engraçado na forma de expressão e vem dizer essa verdade para a gente. As pessoas que querem viver no pecado, viver longe de Deus, elas vão suspeitar, ou elas vão levantar questiúnculas, dúvidas das Escrituras. E Paulo fala isso escrevendo a Timóteo, que quando a pessoa começa a ter a mente conspurcada, quando a pessoa começa a ter a mente, ferida pelo pecado e começa a inclinar-se ao mal, ela começa a cair na arguição, ela começa a perguntas. Você pode observar que os hereges têm essa mania, né? Você vai conversar com um testemunho de Jeová, entende? Você vai ver que ele pergunta, ele não para. Você quer responder uma pergunta, ele faz outra, você não consegue conversar. Entende? Qualquer herege tem essa mania. Eles são de... Porque eles não querem fixar uma verdade que Deus fala na sua palavra exclusiva e genuinamente em Jesus Cristo. Livro da genealogia. E aí vem o assunto central da Escritura, de Jesus Cristo. Meus irmãos, a Bíblia não é o livro da genealogia de outro nenhum mesmo. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, tem um assunto exclusivo, um assunto único, o eterno Filho de Deus, o Deus Verbo que criou o mundo, e o mundo foi feito por ele, e nada do que existe veio existir sem que fosse da sua ordem. Ele é a expressão de Deus, ele é o verbo que criou o mundo, e disse Deus. E ao dizer Deus, é lógico que você não espera que Deus tenha pulmão, tenha dente, tenha língua, para expressar palavras, para dizer palavras que são expressas em conversa. Não, quando é dito, disse Deus, a expressão divina, a glória divina da comunicação e do poder, em que Cristo, a pessoa divina, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Senhor Jesus, ele é o Criador de todas as coisas, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus, um Deus verdadeiro e único. Assim, Jesus é o assunto da Bíblia. Se você quiser saber o que a Bíblia fala, do que a Bíblia diz, lembre-se de Jesus Cristo. Eu não esqueço de ter conversado logo quando me formei com uma médica num encontro lá em Teoflotone, e ela disse: reverendo, a Bíblia é um livro ultrapassado. Eu não posso acreditar. Eu sou médica e, na verdade, ela é obstetra, né? Então, palavra difícil para eu poder falar, mas ela disse: e a Bíblia fala que a mulher vai ter dores para dar luz a filhos. Olha para mim, né? E a gente sabe hoje que a ciência já faz com que a mulher não precise ter dores para ter filhos. A gente sabe que hoje, eu disse, é possível, mas normalmente, se não houvesse ciência, ela continuar com muitas dores e até morrendo às vezes. Mas o fato, eu falei para ela, mas tá bom, a senhora então acredita que por causa disso ela não deve crer na Bíblia, porque acha a Bíblia ultrapassada. Eu vou fazer uma pergunta à senhora. A senhora sabe qual é o assunto central da Escritura? Ela falou assim, a história do povo judeu? Não, no Novo Testamento, por exemplo, não trata muito da história do povo judeu. Trata da história da igreja do Novo Testamento, que de fato ocupou o lugar de Israel. Então, realmente você faz uma pergunta um pouco difícil para mim. Eu disse, não, porque a senhora disse que não crê na Bíblia, porque a Bíblia não é um livro ultrapassado. Então a senhora vai me dizer, porque só falando do assunto, não é? Então a senhora, eu vou dizer de fato, o assunto é. Eu disse, olha, sabe por que a Bíblia nunca será ultrapassada, doutora? Sabe por quê? Porque a Bíblia
é o livro do amor de Deus expresso em seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E tal como o amor nunca jamais será ultrapassado. O amor será a experiência máxima, suprema do relacionamento humano. E ainda que os homens tenham tanta decepção com falsos amores das suas experiências, a verdade permanece eterna. O amor é absolutamente insubstituível. O amor é intransponível. O amor é a maior expressão que se pode conhecer na terra. E o amor é expresso em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos amou e assim mesmo se entregou por nós. Esse é o assunto da Bíblia. Daí, a Bíblia nunca vai ser suplantada. A Bíblia nunca, jamais vai ser um livro que é ultrapassado. Não, porque o dia que o amor for ultrapassado, o dia que o amor não tiver mais absolutamente lugar na terra, nesse dia, a Bíblia certamente calou-se. Acabou a sua voz, enquanto ela falar, o amor na terra ainda haverá. Meus irmãos, essa é uma verdade bonita. Livro da genealogia de Jesus Cristo, e aí começa filho de Davi. E aí a descrição vai dizer agora, porque Mateus tem uma preocupação de descrever Jesus em sua linha genealógica real, né? Ou seja, o Filho de Deus, o Senhor Jesus que nasceu, ele é de sangue real, ele veio de uma dinastia, né? Uma dinastia veio de uma linha genética a partir de Abraão, que veio chamado, e chega a Davi. Davi é o rei de Israel que atinge na sua dinastia, na sua realeza, o topo, né? Aquilo onde máximo chegou Israel com Davi e Salomão. Realmente foi um período. Então a gente vê que houve uma ascensão de Abraão até chegar a Davi. Nesse interim, a gente teve a escravidão no Egito, teve muitas lutas, muitas dificuldades, mas chegou em Davi. E aí você tem uma linha que ascende a Davi. Quando chega em Davi, nós vamos ver agora que aí acontece algo desastre, que começa, depois de Davi, o degringolar de Israel, né? Um rei que sucede outro na sua perversidade, o reino se divide, e aí há uma linha que desce agora, faz uma subida a Davi, e agora desce para a Babilônia, para o exílio. Então, o exílio é um momento de declínio, de queda, de sofrimento do povo de Deus. Mas do declínio, do exílio de Babilônia para Jesus Cristo, uma nova linha ascende, né? Uma nova esperança renasce. Os profetas menores começam a anunciar agora que esse reino de Israel, que acabou mesmo gringolando, cada rei pior do que o outro, e foi julgado, e foi realmente sentenciado ao exílio, quase à destruição. Agora ele ascende de novo e vai a Jesus Cristo. De sorte que de Abraão a Davi são 14 gerações, né? De Davi até ao exílio na Babilônia, 14 gerações, né? E de Babilônia até Cristo, 14 gerações. E a palavra 14, esse número 14, é muito significativo, porque ele é 2 setes. 7 é o número de perfeição e o dobro de 7, 14, aponta para o aspecto da veracidade, daquilo que é uma verdade que é sustentada por Deus em sua palavra. Nós temos aqui, nessa descrição, a história da humanidade, a história do homem, e aqui nós temos a corrupção total do homem. A gente sabe que essa é a doutrina básica do calvinismo, do presbiterianismo, daqueles reformados, né? O homem é um ser corrompido. Se você for examinar cada um desses atores ou desses nomes que aqui se acha nessa genealogia, você se decepciona. Você fica muito decepcionado. Não salva um sequer. Mesmo Abraão, o pai da fé. Foi criticado pelo profeta, um dos profetas menores. Olha, Abraão, em vez de ficar fiel à sua única mulher, resolveu arranjar mais uma esposa. Então, Abraão, né, chegou no Egito, falou uma mentira para Faraó, dizendo que Sara era irmã dele, porque com medo de Faraó matá-lo, porque Sara era uma linda mulher, ele resolve fazer uma mentira.
Mentira que o filho dele também aprendeu com ele, fez também quando Isaac também, né, faz a mesma coisa com a Rebeca, na verdade. Então a gente percebe essa situação. Vem Jacó, meu Deus, aí está o homem, irmãos, que é o supremo exemplo da misericórdia de Deus. É por isso que ele fala, né? A misericórdia de Deus me acompanhou. É um homem que viveu a vida negando, mentindo, trapaceando, enganando. É impressionante. E Deus escolhe Jacó. E Deus escolhe para poder transformar a sua vida e torná-lo pai da geração das 12 tribos de Israel. Então, a gente tem, na verdade, esse conforto espiritual maravilhoso. Mas você observa o nome das mulheres? Aqui nesse texto, a gente não tem mulher assim, exceto Maria, que é a mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As outras mulheres que são mencionadas aqui não são nenhuma teteia, não são nenhuma santa, né? A gente tem aqui, a primeira mulher mencionada, está aqui dizendo, Judá gerou de Tamar. Meu Deus, quem conhece a história de Tamar? Gênesis capítulo 8, parece-me, né? Logo depois que José aparece em Judá, né? Judá vai em um certo lugar, né? E encontra uma prostituta na estrada lá, que estava fingindo de prostituta para vingar-se do sogro, e ele era o sogro dela, e ela consegue convencer para que deite com ela, que pague a ela o salário de uma prostituição, ele paga entregando o cajado, entregando alguma coisa que é significativo para ela. Ela fica grávida. E quando ela fica grávida, Jacó fala, vou matar essa mulher, ela é minha nora e adulterou. E ela manda o cajado e fala, adulterei com o dono desse cajado. E aí Jacó não teve jeito, né? Teve que, então, agora que aceitar a descendência. E aí vem Perez, né, os dois filhos de Tamar, Perez e Zera, e desses homens são ascendentes de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma história macabra, horrível, uma história horripilante. Mas aonde chegou a grande misericórdia de Deus, a sua bondade, seu amor imenso por pecadores que têm total e absoluto desprezo de qualquer um de nós. Depois a segunda mulher que vai ser mencionada aí você vê de novo uma situação complicada. Versículo 5, Salmão gerou de Raabe. Raabe era dona de um prostíbulo lá em Jericó. Quando os espias foram lá, e então hospedaram na casa dela para se esconder, né, dos poderes de Jericó, e ela guardou aqueles espias, ela protegeu aqueles espias, e aí eles prometeram a ela que ela seria salva da destruição de Jericó, a qual Deus cumpriu a sua promessa. Raabe é salva, e Raabe, de dona de um meretriz, de um prostíbulo, se torna avó de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é a graça de Deus, só a graça de Deus, né? De Raabe, então você vai agora ver a terceira mulher, a Boaz, quer dizer, Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz casa-se com quem? Com Ruth, uma moabita, uma descendência maldita, que foi também raiz de muita prostituição, porque vencido por Balaão, né, Balaque, que tinha um governo entre os midianitas, faz com que Israel peque o pecado de prostituição e espalha por todo Israel um crime contra o Deus Todo-Poderoso. Mas aqui está uma mulher, né, que é Ruth, e que resolve, pela graça de Deus, chamado por Deus, acompanhar sua sogra, né, que é agora também, e se torna agora a avó de nosso Senhor Jesus Cristo. E a última dessas mulheres aqui, desse grupo aqui mencionado, a última também num quadro de desesperada situação moral, que foi a Betseba, a mulher de Davi, que gerou a Salomão, avô de nosso Senhor Jesus Cristo. E Betseba, quem é que não conhece essa história terrível também das Escrituras, a qual Davi, né, o homem segundo o coração de Deus, irmãos. Não era qualquer um, não. Era o homem segundo o coração de Deus. Esse homem vacila de uma forma tão terrível, comete um pecado tão terrível,
né, de traição ao seu próprio general, ao seu próprio servo que estava na guerra por ele e pelo seu país, né, adultera com Betseba, mata o soldado, o marido dela, né, toma ela por esposa para tentar encobrir o seu pecado. E a gente observa a tragédia que, de fato, foi envolvida essa mulher também, que entra na história do nosso Senhor Jesus Cristo. Que grande é a sua misericórdia. O certo é que nenhum desses pecados, irmãos, foram aprovados pelo Senhor. Embora eles tiveram a liberdade de cometer tais atos pecaminosos, em nenhum deles foi por Deus aprovado. Todos eles por Deus foram reprovados. O mais terrível de todos, o que levou o maior castigo devido ao seu crime, ao seu pecado, foi Davi. E nós temos salmos e mais salmos, onde de fato Davi confessa as dores, as lancinantes dores da sua alma, quando de fato constata a sua transgressão e o seu pecado. Deste modo, meus irmãos, a gente tem Babilônia. E Babilônia, né, a gente tem um conhecimento maravilhoso. E de Babilônia eu só quero destacar algum aspecto muito legal. Primeiro que a gente tem o nome de Josué, o sumo sacerdote, que quando voltaram da Babilônia, ele tornou-se sacerdote. E aí você observa que tem 3 Josué na Bíblia que encerra, que resume a história da Sagrada Escritura. O primeiro Josué é o sucessor de Moisés, o que colocou o povo na terra prometida. O segundo Josué é o que saiu de Babilônia, e que veio com a volta do exílio e que estabeleceu de novo o povo na terra prometida. E o terceiro Josué é Jesus. A palavra Josué é a mesma transcrição Jesus, Yeshua. Você pode trazer Yeshua por Josué ou Jesus, é a mesma coisa. E a terceira Yeshua, o terceiro Josué é Jesus Cristo, que também colocou o seu povo na terra prometida, que também nos leva para o céu um dia. Bendito assim seja o nome do Senhor Jesus, por essa história linda do livro da genealogia de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que ele seja glorificado. Amém.